Seja muito bem-vindo a mais um Quarta de Refrigério. E nesse episódio nós estamos trazendo aqui um casal muito especial que muito nos abençoou já em um Quarta do Refrigério que aconteceu aqui. Tati, apresente aqui esse casal que não é mais tanta novidade assim no ministério, né? Sim, estão aqui conosco Aline e Léo. E faremos aqui parte 2 sobre um assunto que foi maravilhoso, muitas pessoas comentando, compartilhando, e nós resolvemos aqui trazer a parte da prática sobre finanças, né? Então, se apresente, por favor, novamente, porque aqui tem pessoas que ainda não conhecem vocês. Já vai a dica, tá bom? Lá no nosso canal do YouTube tem também a parte 1 sobre finanças. Vale a pena você ir lá, ver tudinho e depois ver aqui novamente esse vídeo maravilhoso. Eu sou o Leonardo da Aline. Eu sou a Aline do Leonardo. E hoje nós vamos colocar em prática sobre o primeiro assunto de finanças do podcast. E conte pra gente como é essa questão de finanças, né? Aonde que se inicia, o que fazer para poder ser uma pessoa organizada, planejada. Nós queremos agora aqui ouvir na prática, né? Bom, primeiro a gente queria esclarecer que, assim, embora a gente fale muito sobre o assunto, quando a gente traz o assunto para vocês, ele é ministrado primeiro na nossa vida. Então, tudo que a gente fala, às vezes a gente reflete para nós mesmos, para fazermos pequenos ajustes, né, para realinharmos algumas coisas, ou algumas coisas a gente está deixando de lado, negligenciando, e a gente percebe que nisso a gente precisa ter uma atenção melhor. Então, eu acho que isso tudo começa com o casal conversando, né, Léo? Um diálogo. Sim. Primeiro, reconhecer a dificuldade, né, que você está tendo, né, sobre o assunto finanças dentro de casa. E com isso você, em conjunto com a tua esposa, com a tua família, melhor ainda, se os filhos já têm uma idade um pouquinho avançada já, né, acima de 12 anos, aí já dá para entrar num bate-papo aí de assunto financeiro dentro de casa, né? É lógico, não se aprofundando no assunto, mas já colocando ele a par de tudo que acontece, das dificuldades da família, demonstrando, né, para a criança a maneira com que se trata o dinheiro, né, porque das dificuldades que a gente pode ter no dia a dia e tal. E uma coisa importante para todos saberem também é o seguinte: não é porque a gente traz o assunto finanças que a gente é perfeito no dia a dia. Todo mundo tem as dificuldades financeiras. Tem as fases, né, as fases da vida, antes do casamento, nos primeiros anos do casamento, se a pessoa está ou não com um emprego fixo trabalhando, se ela é um empresário, se ela é um autônomo trabalhando. Então, tudo que a gente falar aqui tem a sua linha de raciocínio, porém, ela precisa ser adaptada conforme a situação real do casal. Né? Por isso a gente fala que a primeira coisa a se fazer é o reconhecimento da dificuldade, né, em casal, e entrar num alinhamento do que vai ser feito para frente, né? Um planejamento de tudo aquilo. E Léo, é muito importante realmente inserir todos os membros da família, porque senão fica uma pessoa só puxando para esse assunto, aí no final a pessoa passa como chato. Aquele que é o controlador, aquele que quer ter o domínio de tudo. Então precisa haver uma conscientização de todos os membros da família para que esse assunto seja algo saudável dentro do lar, né? Quando você fala, Léo, de conscientização, é algo bem delicado, né, filho? Porque quando apenas um membro tem essa conscientização e o outro não. Como reconhecer isso? Como ajustar, né? Exatamente. Então, é o que a gente fala de o primeiro diálogo, né? Se o casal nunca conversou, se as conversas são muito ásperas, muito desajustadas, eles precisam sentar e conversar inicialmente sobre o que cada um pensa do dinheiro. Porque a gente até falou no episódio anterior que cada um tem uma história com o dinheiro. Sim. O modo como o dinheiro foi apresentado para aquela pessoa na vida dela, como ela se relaciona com o dinheiro. Então, são duas pessoas diferentes, cada um com a sua experiência com dinheiro, se casam e precisam administrar juntos.
Então é muito fácil dar uma confusão nisso aí. Sim, sim. Então, primeiro vocês têm que sentar, o casal tem que sentar, tem que conversar sobre as expectativas do dinheiro, como se relaciona com o dinheiro, tem que falar sobre os seus sonhos, o que eu sonho, o que eu quero para minha vida, que o dinheiro vai proporcionar, sonhos materiais. Curso, uma faculdade, trocar de casa, conquistar a casa própria, trocar de carro, enfim, eles têm que alinhar as expectativas, porque às vezes um quer o outro uma coisa, o outro quer outra, e eles nunca vão chegar a lugar nenhum. E aí, quando a gente usa a palavra alinhar, a gente pode trazer para a questão do veículo. Um veículo desalinhado, ele tende a puxar para um lado ou puxar para o outro. Uma família desalinhada nesse assunto, vai um puxar para um lado e outro puxar para o outro. Quando, na verdade, nós precisamos seguir juntos para alcançar o objetivo final, né? O destino. Né? Isso. Aí, depois do casal fazer isso, eles vão para a parte que o Léo adora. Mapear os seus gastos, seus custos, suas dívidas. Uma vez que o casal entrou num acordo, né, é lógico, como, assim, tendo como princípio assim, o respeito mútuo um pelo outro, que às vezes o sonho de um não é o sonho do outro. Mas, assim, avaliando a capacidade financeira de cada um, né, alinhando os principais sonhos e chegando num objetivo comum. Né? Tendo esse primeiro passo, como, na prática, a gente pode fazer para chegar nesses objetivos que foram alinhados, né? Ou melhorar a parte financeira. Vamos supor que o casal já tenha adquirido algumas dívidas, o cartão de crédito está alto, ou alguém perdeu o emprego, ou a empresa do casal está passando por uma situação difícil, né? Então, esse ajuste fino vai ser como? Né? A gente aconselha que, primeiramente, assim, fazer um levantamento de todos os gastos que existem dentro da família. Né? Aí eu estou considerando tudo. Os gastos fixos, por exemplo, luz, água, os variáveis, prestação do carro, escola, Sim. assim, aqueles custos que não variam muito durante de um mês para o outro. Né? E os custos variáveis também, que são aquela saidinha que eu saio com a família para comer fora, é o gás que varia, né, muito, combustível do carro, manutenção do carro, são custos variáveis, né? Mas que somando tudo vai dar o custo da família. Sim. Né? Com isso você também faz o levantamento da capacidade de pagamento de cada um. Então, o marido ganha X, a esposa ganha Y. A soma dos dois, né, qual é a capacidade de pagamento? Os salários, considerando que os dois têm um salário fixo, né, CLT, carteira assinada. Os dois vão fazer a soma desse valor, vão tirar, por exemplo, a gente indica sempre para a pessoa fazer primeiro o aporte do dízimo, separar esse valor, depois entra os custos fixos variáveis, a soma de tudo, e a sobra, aí o casal precisa ver o que vai fazer com aquela sobra. Sim. Se vai investir primeiro, se vai separar um dinheiro para investir, que é muito bom para fazer reserva financeira, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e verificar as possíveis dívidas futuras, né? Então, com esse alinhamento, o que a gente fala assim, cara, desde o primeiro gasto que você tenha no mês, você já vai anotando tudo. Pode ser manual, se a pessoa não tem habilidade com computador e tal, ou facilita muito uma planilha eletrônica, né? Onde você vai colocando todos os gastos diários, seja lá da padaria de manhã cedo até o pagamento do aluguel. Agora, Léo, ele falando aqui, isso é muito difícil para quem não tem disciplina. Muito difícil. Porque uma pessoa indisciplinada com isso, para ela chegar nesse patamar que você está falando aí, anotar tudo, né? Vai ser um caminho mais complicado, né, amor? Mas nós entendemos que não existe remédio nem fórmula mágica para começar um hábito novo. É um hábito, exatamente. E a exatamente. matemática é uma ciência exata, né? Então,
os valores, os números, eles são claros. Sim. A ação de análise financeira dentro de uma família precisa ser uma análise de uma ação extremamente racional. Sim. O remédio é, né? 1, 2, 3, levanta e vai fazer. É isso aí. Eu sou uma pessoa que eu odeio planilha, mas eu tive que aprender a gostar de planilha. Então, eu acho que é a gente realmente sentar e fazer o que tem que ser feito. Então, se você nunca fez nada, nunca anotou, começa com o seu primeiro mês, 30 dias. Vou fazer aqui 30 dias Propósito. de um propósito É. de bênção. 30 dias eu vou anotar. Se você não se sentir confortável de anotar coisas miúdas, o que a gente aconselha muito, porque é aí que a gente vê que o dinheiro vai pelo ralo, às vezes, com pequenas coisas. Sim, porque o valor é de menor expressão, a pessoa fica com aquele sentimento, é só um X valor. O dinheiro que dá pra merenda do filho, que dá pro filho levar pra igreja. Que quando você faz a soma no mês, aí nós temos que aprender também a fazer uma conta anual. Isso aí. Aí você consegue ter uma dimensão daquele custo. Por que a gente fala para fazer uma planilha para você mapear seus gastos e suas dívidas? Porque o cartão de crédito é uma dívida. Sim. Aí, às vezes, a pessoa comprou um eletrodoméstico, ela tá pagando um curso, tudo no cartão. Então, ela tá em janeiro, mas ela tem dívida em dezembro. Quando você coloca isso na planilha, você vê que uma parte do seu salário em dezembro, que você nem chegou lá, já tá comprometido. Então, se no meio do caminho você quer comprar outra coisa, você percebe, eu não tenho capacidade financeira. E isso também te faz enxergar quando o seu orçamento está muito apertado, que, por exemplo, caramba, em outubro vai aliviar. Em outubro vai sobrar dinheiro, porque meu cartão, olha, vinha 800, sei lá, e vai vir 300. Se tá vindo mais, irmão, vigia, vamos mapear isso aí para poder começar a reduzir. Mas é bom que te dá uma clareza muito grande, assim, do que você tem pela frente, né? Do que você verdadeiramente gasta, onde vai o seu dinheiro, né? O pastor Carlos Tati, uma coisa importante que a gente percebe é o seguinte, na conversa do casal, né, entre os dois que já se conhecem, sempre tem aquele que é mais chegado com as contas, né? Uhum. Aquele que tem uma maior facilidade de fazer as contas. Sim. Então, a gente aconselha que essa pessoa pelo menos inicie esse processo, né, com a colaboração total da esposa, do marido. do outro, né? Porque, assim, eu no primeiro podcast eu fiz um comentário que aquele dinheiro do pãozinho, da padaria de manhã e de tarde, no final do mês daria, né, R$240 ali, sem você perceber. Né? Então, você planilhando, seja na mão, seja numa planilha eletrônica, você vai perceber aonde o seu dinheiro está escapando que você não consegue enxergar. Poxa, eu ganho bem, minha esposa ganha bem, mas não sobra dinheiro. O que está acontecendo? Eu não consigo viajar, eu não consigo trocar de carro, não sobra dinheiro para investimento, eu não posso botar meu filho no inglês porque não sobra um dinheiro. O que está acontecendo? Se você chegou até esse momento em nosso vídeo, quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe para abençoar outras vidas também. Antes dessa questão toda, né, do reconhecimento, nós temos percebido que casais têm tido a dificuldade de falar o valor que ganha. Um para o outro. Não falam. Compartilhar a renda, unificar a Omite, renda. né? Omite. Eu ganho tanto. E essa identificação aí é de suma importância, né? E não só eu ganho tanto, como eu gasto aonde. Exato. Né? Às Mas vezes escolhe um gasto. Entra essa questão de honra um do outro, né? Entra a questão de cumplicidade e fidelidade nas finanças, né? Só que tem aquela questão, né? Tati, mas eu não gosto de falar quanto que eu ganho, porque o outro vai querer ter o controle. Entendeu? Entendi. Ou então, não falo que ganha porque o outro é descontrolado. Também. Então, assim, isso tudo nós vamos percebendo que vai só prejudicando o próprio casal. E aquele sonho que eles gostariam de realizar juntos, né? Ele só vai se distanciando, né, Leon? É verdade. O que eu ia falar? Isso que você comentou é muito importante. Sim. Porque, assim, se o casal não tiver a consciência, né? Primeiro, assim, dos princípios de Deus, né? Que a Bíblia fala que
o homem une-se a sua esposa e cria-se uma só carne, exato. em todas as áreas. Sim, A parte financeira não está fora disso. sim. Né? Então, quando entra num acordo onde se abre tudo, né? Uhum. Poxa, eu ganho X, você ganha Y, e unindo isso a gente junta as forças, Exato. a gente faz um projeto melhor para nossa vida, consciente daquilo que é, da onde quer chegar, Exato. o que quer para frente, Sim. se eu posso ajudar, se eu vou ter dificuldades e tal. Então, isso daí tem que ser feito, não tem outra maneira. Se você quer melhorar a vida financeira, o primeiro passo é esse. Não tem como o casal fugir dessas coisas. Ocultar a informação. E existem várias formas também. Por exemplo, vamos supor, eu sou uma pessoa desorganizada, ele é uma pessoa organizada. Então, às vezes eu crio a consciência, né, e reconheço, tenho a humildade de reconhecer que não consigo administrar meu dinheiro. Então, cada casal acha uma configuração e várias são válidas. Sim. Desde um recebe o salário, transfere o dinheiro inteiro para a conta do outro, e para fazer os pagamentos e tal, para organizar a vida. Existem muitos casais que funcionam assim. Existem muitos casais que funcionam com conta conjunta, onde os dois observam a movimentação financeira. Existe tanto dos casais que dividem as despesas, você paga a conta tal, eu sou responsável por isso e isso, e no final do mês eles sentam, conversam, olha, eu guardei, guardei na poupança, sei lá, no investimento que a gente tem o valor X e tal. Enfim, não é uma coisa engessada. Eu acho que o casal ele tem que sentar e ver o que funciona para eles. Exato. Porque o que funciona para você pode não funcionar para mim, para mim pode ser horrível e para você também. E uma coisa legal de falar também é que esse negócio de dinheiro ir pelo ralo, o dinheiro vai pelo ralo com muitas coisas. E como aqui a gente fala para muitas pessoas, tem um exemplo que a gente gosta de dar, por exemplo, o vício no cigarro. Às vezes a pessoa, inclusive alguém que está assistindo... Qualquer tipo de vício. Qualquer vício. Ela vai lá e ela fala assim, mas é só um cigarrinho, eu fumo aqui. Quando você para e você vê quanto você gasta no mês e depois você projeta para um ano comprando seu cigarro, eu acho que isso é um estímulo até para você parar de fumar. Porque é muito dinheiro que vai. E com qualquer vício, com tantas outras coisas. É muito dinheiro. Então, às vezes, você está privando a sua família também de um passeio, de uma coisa. Você nunca tem dinheiro, mas você está usando o seu dinheiro para manter um vício, uma coisa que te destrói e que poderia esse dinheiro estar abençoando a sua família. Então, isso acontece muito também. Vocês iniciaram falando sobre o diálogo, né? E independente da formatação que a família for escolher, é bom ficar tudo combinado, é bom ter o diálogo, é bom ter esse acerto. Se eu vou optar pela configuração A, pela configuração B ou pela configuração C, que você apresentou aqui ainda há pouco, é importante o diálogo e ficar tudo muito bem esclarecido. Para que quando lá na frente, se alguma coisa não acontecer da maneira devida, não haver as acusações. Então, por isso que a gente vai trilhando um caminho, né? Uma jornada. Então, o primeiro passo é o casal conversar, alinhar as expectativas. O segundo passo é eles tentarem organizar as suas contas. O terceiro passo, vamos botar por passo. O terceiro passo, vocês vão criar como se fosse um mapeamento dos gastos de vocês. Quanto a gente vai separar para dízimo e oferta, as nossas despesas fixas, variáveis, quanto a gente tem capacidade de reservar para o lazer, juntar sempre é importante. Então, mas eu ganho muito pouco, sobra R$10 para eu juntar por mês. Então, você junta os R$10 que sobra para você por mês. Sua capacidade financeira vai aumentando, você vai aumentando as suas reservas, né? Vai aumentando o quanto você gasta. Mas é muito importante o casal separar um pouquinho para ele ter uma reserva de emergência, para se quebra o carro, alguma coisa, você não fica naquele desespero que não tem dinheiro. Então, mesmo que você ganhe pouco, junte um pouquinho, mas você vai estar sempre construindo um hábito de juntar e aumentando esse montante. Aí, depois disso, a gente vai para uma outra situação, que já estou todo endividado. Por onde eu começo? Então, esse é o principal ponto do podcast. Estou endividado. Quem está bem, cuide-se para que não fique endividado. Né? Mas, assim, tem uma expressão que se fala mindset. Mindset é o pensamento. Mude o seu pensamento. De que forma, né?
primeiro assim, após você ter feito toda aquela análise financeira da família, eu tenho que mudar a chavinha, né? Poxa, eu tô com dificuldade de pagamento, eu tô vendo que eu não vou conseguir pagar porque eu já usei meu cartão de crédito, um exemplo. Daqui a 6 meses a minha dívida vai começar a aumentar muito. Então, o que eu posso fazer hoje para que isso não aconteça? Isso é importante. Então, esse mindset, a mudança de mentalidade vai acontecer nesse momento, né? Eu preciso sentar com a minha esposa, com a minha família, se tiver filhos, falar, ó, a situação, o raio-x da nossa família financeira é essa. Então, aonde que eu posso começar a cortar os gastos? Né? Eu preciso cortar uma TV a cabo, que hoje eu pago um plano caro, eu consigo pelo menos reduzir o plano. Eu pago cartão de crédito um valor muito alto, será que eu não consigo negociar com o banco para ou trocar de cartão por mais barato? Será que o pacote de serviços da minha conta bancária não está muito alto, eu não consigo falar com o gerente para reduzir? Sim. Esse tipo de detalhezinho faz uma diferença Sim. enorme no final do mês. Porque os valores vão sendo somados, né? E no final Isso. dá uma diferença. Aí vamos supor, a esposa todo mês já tem um plano disso. Estou dando um exemplo, não sei nem se é real ou não. Olha aí o que vai falar. hein? Vou Que fazer, plano é esse que a irmã tá tendo? Disserte sobre. Vou fazer a minha unha toda semana. Será que não dá para fazer a cada 15 dias? E uma semana sim, uma semana não, eu faço uma. Ou faço só a mão e não faço o pé. Outro exemplo, né? Para você salvar dinheiro. Saio para comer com a minha família todo final de semana. Será que se eu continuar com esse hábito, pelo menos ir num restaurante mais barato? Lembrando que esse diagnóstico é quando a família já está com uma dívida altíssima. Né? Ou não, ou tendo um planejamento que a gente quer viajar, por exemplo, Exato. ir para um lugar mais... Eu não digo nem uma dívida altíssima. Realmente é avaliar o que está com o cenário e ver, quando você olha para uma planilha, você consegue ter uma dimensão do que você pode cortar sem afetar o... Qual a sua capacidade? Isso, sem afetar Então, o dia a o que dia. dá para entender em relação a essa questão que vocês têm trazido aqui, nós temos que diagnosticar né, o dinheiro, nós temos que sonhar, planejar, né? Nós temos que fazer o orçamento em cima desse sonho e poupar. Isso. Né? O interessante, o poupar, não é, parece né, aquela sensação, ai, mas eu tô sendo mesquinha demais, tô sendo pão duro demais. Não. A verdade é que o poupar não é somente para agora, mas é para o futuro. Porque nós não sabemos o que virá pelo futuro. E né? até também para alcançar uma oportunidade, né? Por exemplo, se você não tem uma reserva, a oportunidade surge e você perde aquela oportunidade, porque você não tinha uma reserva. E eu falo também na questão do poupar, além de ter essa reserva, é para você realmente envelhecer em paz. Isso. Né? É você envelhecer tranquilo. Com tranquilidade. Porque é muito ruim você chegar a uma certa idade tendo que trabalhar pesado, arduamente. E o dinheiro para remédios. Exatamente. Depois aí não adianta. Exatamente. Então não é mais fácil, né, reverter essa situação. Nós, brasileiros, nós temos um pouco dessa questão, né, de viver o aqui e agora. O prazer, a satisfação, isso me satisfaz, isso não. É agora, não sei se eu vou morrer amanhã. Trabalho para isso. Eu trabalho para isso. Vive como se fosse o último dia. Exatamente. Tá como viva se não, 60 anos. como se não houvesse o amanhã. Vive-se o hoje. Só que nós temos visto que a nossa população envelheceu, graças a Deus. Tem durado bastante, mas as famílias não sabem o que fazer. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu lhe convido a se inscrever no nosso canal. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe para abençoar muitas vidas. Né? O governo só come a capacidade de pagamento do povo. Exatamente. Então, coisas importantes. Vou fazer um planejamento para o meu futuro, vou ter que fazer uma reserva financeira, como você falou, né? É importante tentar fazer uma reserva financeira. Às vezes as pessoas não entendem, mas o que é uma reserva financeira? Que eu possa perder o meu emprego, ficar
acamado, um exemplo, não ter condições de trabalhar, e eu consegui ficar entre 3 e 6 meses sem trabalhar, só com a minha reserva financeira, até eu ou achar um outro emprego, ou me recuperar a minha saúde para que eu possa prover para minha família de novo, né? Então, engloba várias coisas. Esse pensamento, esse mindset, ele tem que estar intrínseco dentro da pessoa, não é por capricho, não. Né? Até uma necessidade, exatamente. E aí vamos supor, a pessoa fica olhando o Instagram, Facebook, a vida dos outros está uma maravilha, todo mundo viajando, eu também quero. Aquele restaurante que passa aqui toda hora também quero comer, quero experimentar, e a pessoa vai se endividando, e a capacidade de pagamento dela não é naquela realidade, então a pessoa tem que ter a consciência de que ela tem uma vida. Sim. E ela não pode ir atrás dos outros, da propaganda enganosa, né, da vida feliz, do capitalismo, né? Que Sim, é o apelo capitalista. Esse apelo que vai prejudicar. Não tem como a pessoa progredir financeiramente, a não ser que ela ganhe muito bem para isso, né? Se não tomar esses cuidados, assim, sabe? Então, eu acredito que para a grande maioria dos casais que vão escutar esse podcast, isso é muito importante. Que a gente, conforme a gente falou no primeiro episódio, está havendo muitas separações em relação a esse assunto, né? Sempre foi, mas agora cada vez pior. Está dentre os principais fatores de divórcio. Com a desvalorização do real, principalmente aqui, o poder de compra diminui muito, as pessoas continuam ganhando a mesma coisa ou ganhando menos, as dificuldades vão aumentando. A inflação subindo. E a vontade de querer ter cada vez mais, sem poder, é grande. Então isso impacta diretamente no relacionamento. Sim. Se não tiver os cuidados, se não tiver a conversa, né? Sim. A pessoa tem que estar a par do momento da dificuldade. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, e acontece sempre porque nós temos um negócio juntos, a gente trabalha junto, essa é a nossa realidade. Eu não tenho carteira assinada, nem ela. Nós somos empresários. Tem meses que vai muito bem, obrigado, e tem vezes que vai péssimo. Então, quando o momento ruim chega, temos que estar a par para que um ajude o outro nesse momento, e tanto não fazer dívidas futuras, como poder sair o mais rápido daquela situação. Sim. Olha, você falou em dívida. Tá, a pessoa tá toda endividada. Como ela começa a organizar a vida dela para pagar as contas? Qual dívida ela paga? Isso é importante saber. É lógico, o que a gente tenta passar para todo mundo aqui é uma ideia de uma forma boa de sair, não que seja uma lei. Tá? Então, vamos supor, eu tenho lá 2, 3 dívidas. Qual eu vou pagar primeiro? Se eu mal consigo pagar uma, como que eu vou pagar as 3? Né? O que é o ideal fazer é você fazer o pagamento da dívida com o maior juro, né? Porque ela vai te levar a ficar mais endividado de forma mais rápida. Sim. Então, não é pelo valor em si, né? É pelos juros que ela está trazendo. Né? Porque você acaba trabalhando só para pagar juros. Exatamente. Né? E pega Mas empréstimo isso em cima de empréstimo. Mas às vezes ela pode estar muito grande também e se torna quase impagável para a pessoa, para o orçamento da pessoa, e ela tem dívidas menores. Aí tem essa opção. Tem várias estratégias, né? Vamos supor, eu tenho 3 empréstimos no meu nome, como é que eu vou fazer para pagar os 3 se eu não estou conseguindo? Né? Ir ao banco, tentar reunir essas 3 dívidas numa única só, já negociando um valor mais baixo. Fazendo portabilidade de dívida também é bom, tá? Para redução dos juros. Se o gerente do banco, né, que te emprestou, da unidade financeira que te emprestou, tiver muito reticente em negociar, você faz essa portabilidade, que você vai ter ganho. Né? E se a pessoa está desesperada, ela não está conseguindo lidar com essa situação, aí o conselho é outro. Não é o ideal, ao meu ver, mas é bom de certa forma, ela pagar aquela dívida, uma das dívidas que ela tenha,
que seja com o menor valor daí, não falando em juros, mas aí de valor, para que ela Até para o veja, emocional dela dar uma para que ela melhorada, veja que ela é capaz de de pagar fazer o aquelas pagamento, dívidas. sim. Né? Isso traz um ânimo para a Sim. pessoa continuar Renova a as forças fazer para aquela- seguir. E se aquele a movimento. pessoa, você negociou dívida, vê que a sua capacidade financeira não está dando para pagar as dívidas, é o momento, de repente, de você pensar numa renda extra. Sim. Então, às vezes, você consegue fazer alguma coisa, ter uma atividade extra, uma hora extra no trabalho. Agora, o Revender importante, algo, Aline, é que essa fazer- renda extra seja para pagamento das dívidas. Para pagamento das dívidas, isso aí. Não para gerar novas Isso, dívidas. não. Vamos Exatamente. nos unir para trabalhar um pouco mais, vai ter um esforço, um empenho, uma força Sim. ali nesse período para algo, pagar uma dívida. Eu percebo também que hoje a gente não vê mais o dinheiro, a gente não trata Só com olha pros dinheiro números. em mãos, dinheiro espécie, Uhum. né? Hoje nós temos trabalhado muito com Pix e cartão de crédito, Uhum. né? E isso, por um outro lado, é um fator também preocupante. Porque já que você não tem o dinheiro em espécie, e aí o seu dinheiro fica nas nuvens, Parece que você tem mais a facilidade para perder o sensação, controle. a sensação que você tem é: eu posso pagar. Posso Depois usar eu o dou o meu cartão de jeito. crédito, né? Hoje eu não tenho R$1 na minha conta, mas eu tenho um cartão de crédito. Tem limite. Tem limite, né? Então eu tenho dinheiro, então eu posso comprar. Na verdade, você não tem dinheiro. Você ainda vai. Essa Tem é uma gente das mais maiores dinheiro. armadilhas Tem gente que tem. vive assim, o salário dela é 3 mil, o cartão de crédito é 1.000 de limite, ela acha que ela ganha 4. É. Aí ela gasta Não, 4 aí todo ainda não mês. tá tão ruim. O ruim é quando o cartão tem um limite altíssimo e a pessoa acha que... Que faz parte do salário. E aí, o que fazer nesses momentos, né? Porque também o cartão de crédito e o Pix também, né? Às vezes a gente não percebe. E quando vai ver, meu Deus, que conta alta é essa? Tem alguma dinâmica para utilizar essa forma de relação financeira? A primeira coisa importante saber é que o cartão de crédito é um dos maiores juros que tem quando você deixa de pagar, né? Então leia bem as Para usar o instruções. cartão, ela tem que pagar o cartão. Se pagar o mínimo é a pior coisa que existe. Né? Vem a fatura de 1.000, aí vem lá escrito na fatura lá o pagamento mínimo. E muitas vezes de parece ser 150 tentador, reais. né? Eu falo, nossa, R$1.000, vou pagar só 150. Ganha um desconto. Isso daí muita gente cai nisso. Desconto. Muita gente cai nisso, não se liga nos juros que vai pagar. Exato. E começa aquela bola de neve impagável, que não tem como pagar. Ele é um negócio gigante. Aí o que acontece? Tem algumas alternativas sim. Uma delas é ter um único cartão. Tem pessoas que abrem a carteira, tem 5, 6 cartões. Coleção. Cartão Riachuelo, cartão do Vários Do cartões. açaí. Renner, Riachuelo, Renner, açaí do dos açaí. bancos. Tá, então o pessoal tem que pagar a gente aí. A gente tá É. fazendo propaganda para eles. Aí o que acontece? Você tem que tentar eliminar o máximo possível e pegar cartões que não têm mensalidade. Anuidade. Anuidade pagando aqui, paga-se por mês, né? Isso. Mas aí fazendo isso, a pessoa evita de gastar dinheiro. Né? Aquele dinheiro que não existe, aquele dinheiro Fantasma. fictício, né? Que a pessoa enxerga na conta, acha que vai conseguir pagar e entra naquilo que você falou. Mas isso também é um acordo. Por exemplo, algumas senhorinhas da minha família, elas são mais antiguinhas, né? Então elas vão lá, recebem a aposentadoria, elas sacam o dinheiro. Para elas é a melhor forma. Sacam o dinheiro e colocam envelopes. Tem o envelope do dízimo, o envelope do dinheiro que junta. É a melhor forma? Não é. A gente sabe que, poxa, seu dinheiro pode estar aplicado, pode estar rendendo, mas é a forma que funciona para elas. Que elas têm o controle. Então não adianta falar. Se a sua forma é pegando o dinheiro, dividindo em envelopes, em pastinhas e tal, isso funciona, você é organizado? Faça. O importante é você ser organizado. Cada um tem a sua forma, né? Exatamente. Além do cartão, do Pix, né? Também tem as propagandas, né? Que são tentadoras. Propagandas de produtos, né? E parece que ouve o que você realmente está necessitando. Parece que tem algum robozinho que ouve. Nos online E aí joga para você exatamente aquilo que você precisa. Isso.
E, gente, isso é também algo que é um buraco sem fundo. A pessoa Porque aí não pode- você é tentada. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão. E aí manda cadastrar o seu cartão Isso. nessa loja. Aí você pensa Já assim, cai nossa, como direto pode? Eu ali. estava pensando em comprar isso, olha, e e apareceu. é de Deus. É de Deus. E ganha 10% de desconto na primeira compra. Aí Oh, você fala, meu Deus. nossa, Deus enviou É. esse sapato pra mim. E aí, Léo e Aline, nós precisamos ter muito cuidado também, porque como cristão que somos, tem horas que a gente confunde um pouco essa questão da fé. A pessoa, às vezes, ela vê ali a questão financeira da família é uma, e ela fala, não, é na fé, vamos avançar na fé, Deus vai abençoar, nós vamos conseguir conquistar, e aí começa ali a entrar por um caminho de endividamento pela fé. De saída difícil. Né? O que acontece? Sobre as compras online, né? Uma dica é tirar os aplicativos de compra online do celular. Se entrou na Shopee, você vai ficar tentado a comprar R$10 ali, 15 ali, mais o Shein, frete, Shein. Shein, etc. Isso daí é horrível, a gente Sim, gasta mesmo, sim, sem sentido. né? Compra coisas fúteis Exato. que a gente não vai usar, ou usa uma Sim. vez, depois não usa mais. Usa uma vez, dá defeito. Dá defeito. Spray de azeite. Tu Maravilha. compra, usa 10 vezes e acabou. Agora, mediante a esse passo, né, que vocês falaram aqui em relação à dívida, o que fazer, e quando a pessoa consegue manter, né, o equilíbrio, Salvar um poxa, pouco de dinheiro. conseguir e tal, o que fazer para poder não Qual o próximo entrar, passo? não entrar de novo nesse looping? Uhum. Poxa, conseguiu pagar, acertou, tal, falta um mês para acertar, quitar com tudo. Qual é a orientação, Aline, que vocês podem dar aqui pra gente? O que ela pode fazer daqui para frente? Então, aí vocês vão começar a pensar em construir um futuro. Então, você vai começar a pensar em você guardar dinheiro para o que chamam de colchão de emergência ou reserva de emergência. Quer ver uma situação que todo mundo foi pego ao mesmo tempo e quem tinha um colchão de emergência dormiu mais tranquilo? A pandemia. Todo mundo abriu os olhos um dia e falou, não tem mais renda. Quem era autônomo não tem mais renda, quem era CLT, o emprego estava ali por um fio Tá na e balança. diminui o seu salário e as suas contas não diminuem, elas continuam, vinham nos próximos meses. Quem se preocupou em ter um colchão de emergência dormiu mais tranquilo do que quem não tinha. Essa que é a verdade. Sim. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então a primeira coisa é você tentar, é aquilo que a gente falou. Vamos dar um exemplo, vamos dar números. Se a minha despesa fixa é R$4.000 por mês, eu preciso de R$4.000 por mês para pagar minhas contas e tal, tudo direitinho. Então eu preciso juntar 3 vezes 4, no mínimo. É a minha renda para eu juntar ali. Aí você criou o seu colchão de emergência, ou seja, aconteceu alguma coisa, você tem recurso para pagar, seu carro quebrou, você tem dinheiro para pagar, uma despesa médica, uma emergência, você tem um dinheirinho ali para o recurso. Juntei isso, já tenho os meus 3 meses que supre as minhas necessidades. Sim. Agora você vai pensar em juntar mais para quê? Para ir aumentando o seu colchão e para você investir. Sim. Então vamos investir nosso dinheiro. O que não pode é ir, juntei, agora eu vou gastar loucamente. Não, você tem que ir, porque é assim que a gente pensa. Vou comprar. Agora que eu só vivo mesmo como se amanhã fosse o último dia. Já juntei 3 meses. Mas não, você vai continuar ali aumentando o seu colchãozinho, botando mais dinheiro e separando um dinheiro para investir. Aí tem pessoas que preferem colocar na poupança, tem gente que prefere fazer uma aplicação, fazer um investimento, os bitcoins do Léo, não sei o que. São várias opções. Você vai estudar e vai fazer aquilo que te traz paz, consciência. Sobre esse assunto, precisamos de mais um episódio. Vai ser só pro Léo falar dessas coisas aí. Mas para você poder começar também a diversificar também. Você não pode botar todos os seus... como é que é aquele ditado? Vamos colocar todos os seus... Logo o Léo, ditado. Logo o Léo, não sei que ditado é esse que tá querendo falar. Não pode botar todos os seus ovos. Não, os ovos. Não pode botar todos os seus ovos numa cesta só. Você tem que diversificar ali as coisas. Nunca ouvi. Você já ouviu esse ditado? Ouviu. Se você ouviu, bote aí no comentário. Nunca coloque seus ovos numa cesta só. Mas não pode. Então você vai diversificando. E eu tenho certeza que quando a gente consegue fazer isso, a gente tem uma paz financeira, uma tranquilidade muito boa. Com certeza. Bom, amor,
Que papo Bom saudável, demais. né? Agora vamos colocar em prática. Se você está aqui conosco, gostou desse vídeo maravilhoso, eu convido você a curtir, a comentar aí também e a compartilhar para que outras famílias, outras pessoas também estejam aí, tenham acesso a esses assuntos que é de suma importância, não somente para a vida a dois, mas também para a vida pessoal, né? Verdade. Tati, lembrei, a gente vai disponibilizar para o pessoal uma planilha básica de controle financeiro. Olha Tá? que Aqueles legal. que tiverem dúvida sobre o preenchimento da planilha podem entrar em contato com a gente que a gente ajuda lá, tá bom? Olha, Muito coisa bem. boa, E né? se você adquirir essa planilha, também receberá uma oferta por parte do casal para iniciar. A planilha não vai vir vazia. Isso é muito bom. E esse sistema de educação financeira, né? A gente Isso. precisa Que ter deveria ser da escola desde desde pequeno, exatamente. Então, é uma excelente oportunidade, né? Que nós estamos tendo aqui para justamente tentar entender, compreender esse universo que não existe muitas informações Isso. para isso, né? Mas que bom que a gente está aqui comentando sobre. E aí, amor? Muito bem. Fechamos aqui com chave de ouro esse episódio. É, Obrigado, casal. Léo. Nós que Sim. agradecemos. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você, Léo e Aline, resumisse em forma de uma frase, dando incentivo para as pessoas aqui terem essa educação financeira. Qual seria o conselho? Em uma frase, uma palavra, né? Que vocês possam dar aqui. Por mais difícil que seja a situação, tudo tem uma saída. Amém. Tá? Com muita perseverança, com muito controle, com muito carinho e dedicação, tenho certeza que qualquer coisa é possível para aquele que crê. Amém. 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 Então é isso. Agora é a hora de colocar em prática. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.